Sorriso é da Juliana, que acabou de tirar o aparelho dos dentes. Antes, os dentes dela eram todos tortos. Porém, depois de usar o aparelho, ficaram retinhos e alinhados. O aparelho dental faz mágica, né? Mas você já se perguntou como que o aparelho funciona? Como que ele arruma nossos dentes e deixam eles todos retinhos? E essa garota que tá aparecendo aí na tela é a Juliana, e ela tem 11 anos. Ela nasceu com alguns dentes desalinhados e um pouco tortos. Então, para deixar o sorriso melhor, ela precisou usar um aparelho dental. Então, para isso, Juliana teve que ir ao dentista e lá a mágica começou. A primeira coisa que o dentista vai fazer é tirar um raio-x da arcada dentária dela, para ver tudo o que está acontecendo dentro da boca dela. A posição de cada dente, como está a raiz, se um está mais para frente ou mais para trás que o outro. O raio-x revela tudo da sua boca, para assim ele saber o que precisa fazer. E também com o raio-x, o dentista consegue ver se não tem nenhum dente escondido dentro da gengiva dela. Como por exemplo o dente do siso, que fica escondido na gengiva e pode entortar ainda mais seus dentes se ele sabe. Segundo passo, que é fazer um molde. Quem aí já fez molde de dente e sabe quanto é legal. O dentista pega uma espécie de massinha e coloca em uma forma para encaixar nos seus dentes. Isso pode até dar um pouco de ânsia em algumas pessoas, porque você vai ficar com a massa dentro da sua boca. Mas ela acha que é bem rápido. Depois de mais ou menos 1 minuto, o dentista tira o molde da sua boca. E aí então, com o molde feito da sua boca, é só jogar um gesso ali dentro. Pronto, teremos uma réplica perfeita de seus dentes. Além disso, o dentista tem que tirar algumas fotos da sua boca e dos seus dentes. De frente, de lado, com a boca aberta, com o negócio aberto assim na boca. Todos os ângulos que o dentista achar necessários para conhecer direito os seus dentes. E isso é muito importante, pois o dentista vai utilizar de tudo que ele pode para calcular o lugar exato de onde seus dentes estão. E assim poder colocar o aparelho e arrumar os seus dentes. Fora que também as fotos servem para o antes e o depois. O dentista vai finalmente começar a colocar o aparelho na Juliana. A primeira coisa que o dentista vai fazer é colocar as bandas para sustentar a estrutura do aparelho. Bandas, para quem não sabe, são aqueles pequenos anéis de metal que geralmente são colocados nos últimos dentes. Eles ficam lá no fundo do... Agora conseguirá colocar um anel que sustentará todo o aparelho. Com os anéis colocados, o dentista então começa agora a montar o resto do aparelho. Depois de ter feito todo o estudo, onde cada dente seu está, um tá mais tortinho para cima, o outro tá mais para baixo, ele faz um cálculo, né, para poder chegar ali num alinhamento perfeito e depois cola os brackets no seu dente, que são aquelas pequenas peças de metais que vão ficar em cada dente seu. Essas peças têm um buraquinho no meio, que é onde o fio de ferro passa. Na verdade, o fio não é de ferro, gente, porque senão vai ficar até oxidando na sua boca. Ele é de níquel e de titânio. E então, depois que o fio passa entre os buraquinhos que estão entre os brackets, depois é só colocar algumas borrachinhas nos brackets para deixar o fio preso ali. E essas borrachinhas geralmente são aquelas coloridas que a galera que usa aparelho gosta de colocar. Tem gente que usa uma cor, tem gente que gosta de variar, né, usar vermelho e preto. O que vai colocar os seus dentes na posição correta. Agora o aparelho está montado. O fio já está fixo no anel, está passando por todos os brackets dos seus dentes, preso com as borrachinhas e agora é só esperar o tempo fazer o seu trabalho. Claro que não é só esperar o tempo passar, né? Você tem que ir até o dentista também a cada tempo marcado para fazer uma revisão e também uma manutenção. Pois o dentista precisa ver como está o progresso do aparelho, se precisa puxar um pouco mais, se precisa arrumar algum dente. E aí o processo vai acontecendo ao longo do tempo. E os primeiros dias, galera, são os piores. Primeiro que você sai lá do dentista com a boca toda mole, parece que você nem tem mais dente. Tomou um socão assim, né? Ou então, parece que você tem o triplo de dente, porque os aparelhos ficam aqui na frente, aqui, ó. Aí você fica sentindo assim, sabe? Mas aparelho, galera, é uma coisa muito comum, então se tiver que fazer esse procedimento, faça, tá bom? Pois depois você vai agradecer, tenho certeza disso. Mas assim como tudo, né, que vale a pena ser feito, no início tem um preço a ser pagado. Então muito provavelmente que no primeiro dia você nem vai conseguir morder direito, vai sentir muita dor, vai ter que tomar sopinha, né? O médico vai falar, não come bala dura. Mas tudo isso faz parte do processo, pois sem essa pressão que o aparelho faz, seus dentes não iriam pro lugar sozinhos, tá bom? Ao contrário, na verdade, quanto mais você deixa os dentes suaves, mais eles, mano, vão por onde eles querem. Onde eles querem, mano. Aí chega o siso e empurra todos. E esse lance do siso é uma outra coisa bastante importante, porque se você aí, por exemplo, já usou o aparelho e tem o siso e não retirou ainda, tem que retirar. Porque senão, galera, ele pode entortar todos os seus dentes e aí todo aquele trabalho, todo aquele sacrifício vai por água abaixo. Mas por que no início o aparelho causa dor? Tudo acontece porque os nossos dentes estão fixados no maxilar através das raízes. E quando o aparelho dental puxa os dentes, faz uma força, a raiz começa a se movimentar aos poucos, para chegar na posição onde o aparelho está programado. Por exemplo, se o dentista tiver forçado o seu dente para a direita, porque ele esteja torto para a esquerda, a pressão será tanta que o organismo vai abrir um espaço e o dente vai se movimentar para a direita, ocupando assim esse espaço que foi criado. Enquanto isso, do outro lado, onde ficava o dente e agora não está mais, agora terá um espaço vazio. Mas lentamente o organismo vai fechar aquele buraco. Ou se não, talvez um outro dente do lado está sendo puxado também para ocupar aquele lugar. E com isso então, com essa força e com esse puxamento para cá e para lá, o organismo vai acabar criando um novo tecido ósseo. Enquanto nós usamos
usa o aparelho, os dentes nunca param de se mexer. Mesmo se você estiver dormindo, se você estiver com fome ou qualquer coisa, tá lá 24 horas, não para não. Seus dentes irão se mexer enquanto você dorme, enquanto você tá na escola ou fazendo qualquer coisa. Mas pode ficar tranquilo que você não vai sentir ele se mexendo. Isso acontece de uma forma bem sutil. 11 agora está com 15 anos e também com um lindo sorriso. Seu sorriso está perfeitamente alinhado graças ao aparelho. Claro, galera, que esse foi apenas um exemplo, pois cada caso é um caso. Tem gente que demora 2, 3, tem gente que fica até mais do que 4 anos. Sem contar que os dentes de cada pessoa são diferentes, e é por isso que existem diversos aparelhos, cada um para um caso específico. E galera, se você aí sempre teve medo, pavor ou receio de ir ao dentista, principalmente para usar aparelho, não pense assim, não precisa ter. Agora, galera, vamos falar de mais alguns tipos de aparelhos que existem, que é esse aí que coloca os brackets e tal, que a gente falou aqui no vídeo de hoje. Também tem um aparelho fixo estético, onde os brackets, ao invés de ser de aço, são feitos com materiais que camuflam nos dentes, como por exemplo a porcelana. Tem também um outro aparelho que vocês já devem conhecer, o aparelho móvel, que é um aparelho que pode ser retirado da sua boca, mas que deve ser usado constantemente para manter os seus dentes na posição certa. E geralmente os dentistas passam o aparelho móvel após a retirada do aparelho fixo, para assim os dentes não voltarem à posição original e voltarem a entortar. Outra versão moderna do aparelho fixo é o aparelho autoligável. Esse aparelho causa menos desconforto e também tem uma aparência mais discreta. Tem também o aparelho que eu já usei, o expansor palatino, que tem a função de alargar a arcada de cima, que serve para aquelas pessoas que têm a mordida cruzada, e ele vai, no caso, arrumar o seu céu da boca. E também tem um aparelho mais discreto, que é o aparelho lingual invisível. Normalmente, os aparelhos normais, o bracket fica na frente dos dentes. Já nesse, o bracket fica dentro dos dentes, voltado para a língua. A grande vantagem desse aparelho é a sua manutenção e também a sua estética, já que o aparelho não fica visível na frente. Porém, há um ponto negativo, que é, no caso, a higiene. Como ele fica no lado interno, a pessoa tem que ter um trabalho um pouco maior. Mas mesmo assim, é só você ser limpinho que não vai ter problema. E também tem aquele clássico aparelho, que você já deve ter visto em algum filme, o extra bucal, que é aquele aparelho nada discreto, onde ele fica exposto do lado de fora do seu rosto. E esse aparelho já recebeu vários apelidos, como freio de burro, entre vários outros. Porém, galera, nada de praticar bullying, ok? É um aparelho para o bem da saúde da pessoa.